para participarmos nessa live de oração, denominada Encontros de Oração. A paz do Senhor, pastor Israel Miranda. Estou muito Pastor, irmã grata. Indira, tudo bem? Aleluia. Tudo na graça. E o pastor, como está? Graças a Deus estou melhor. Essa semana não foi muito boa. Aqui em casa ficamos quase todos doentes. Eu, a esposa, o filho. A esposa começou a queixar ontem, mas graças a Deus estamos a melhorar já. Fomos ao hospital, estamos a medicar. E ontem e hoje já estou bem melhor, então graças a Deus estamos melhor. Amém, amém. Glória a Deus, pastor. Ficamos muito felizes em saber que a família está a se recuperar. Pastor, Amém. é sempre um prazer tê-lo como convidado. Como eu já disse, nós amamos muito o pastor Israel Miranda, a obra que o Senhor tem realizado através da vida do pastor. Então, pastor, seja bem-vindo à live do projeto Encontros de Oração. Este é um projeto que tem como objetivo fundamental incentivar os irmãos a orarem. Nós acreditamos que é possível, sim, termos uma vida saudável de oração. E é bem verdade que temos enfrentado essa dificuldade, a falta de perseverança na vida de oração. Então, esse projeto surge exatamente para dar resposta a essa situação. É um projeto que tem um grupo no chat do WhatsApp, também temos aqui no Facebook e também temos no Instagram. Mas no Facebook nós realizamos as lives apenas 2 vezes por semana, sexta e sábado, mas o encontro pontual são todos os dias no WhatsApp. Então estamos aqui hoje e estamos aqui a ter a honra de ter como o pregador da palavra de hoje o pastor Israel Miranda. Pastor Israel, seja bem-vindo mais uma vez. Eu vou agora desligar o meu microfone e vou ficar aqui atenta na ministração da palavra do Senhor. Pastor, sinta-se em casa, ok? A obra é do nosso Pai, somos todos filhos, Amém. então esteja à vontade e estaremos aqui do outro lado. Indira, só eu que agradeço. É um prazer poder estar aqui com os irmãos e podemos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus e buscando o Senhor é sempre motivo de alegria. Muito obrigado pelo convite, é um privilégio. Eu me propus a pensar com vocês. Só um momento aqui, meu filho está querendo aparecer aqui e fazer alguma confusão. Perfeito. Como estava dizendo, eu me propus a pensar com vocês. Eu não sei quanto tempo eu tenho, que é uns 30 minutos, né, Indira? Uns 30 minutos? 40 minutos? O que eu vou fazer? Eu quero pensar com vocês sobre a vida de oração de Jesus como um modelo para nos despertar a orarmos. O grande foco é pensarmos em como Jesus é alguém que ora. E o fato dele orar deveria nos levar a fazer a seguinte pergunta: se Jesus, que é Jesus, o unigênito do Pai, o Messias, orava, por que nós não oraremos, ou não oramos, não devemos orar também, ou não ter uma vida de oração? E depois, a partir daquela expressão que eu vou fazer, vou então tentar pegar algumas lições daquilo que é a prática de oração na vida, no ministério de Jesus, algumas lições básicas que a gente pode trabalhar e ver que a oração acaba exalando. Digamos, orar é importante porque o que ela demonstra a respeito de mim para Deus quando eu me proponho a orar? A gente vamos distinguir a minha abordagem em duas divisões, duas perspectivas. A perspectiva de uma exposição mostrando Jesus orando e depois a perspectiva das lições possíveis que a gente pode perceber de Jesus. Então a gente vai trabalhar não um versículo ou um texto da Escritura apenas. Nós vamos trabalhar a vida de oração no livro de Lucas. Então, se estiver aí na sua casa, pegue a sua Bíblia e vamos aqui viajar um pouquinho no Evangelho de Lucas. Aqui, Jesus orando. Lucas é o autor do Novo Testamento, dos Evangelhos, que mais apresenta Jesus orando. Os irmãos que nos acompanham pela internet, Deus abençoe. É bom ter você aí conosco do outro lado. E obrigado mais uma vez pelo convite, Indira. Aqui é o grupo, parabéns pela iniciativa. Continue orando mesmo, incentivando pessoas a orar, que isso é fundamental para a vida cristã. Então, vamos trabalhar em Lucas,
E vamos começar, obviamente, já mesmo com Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 21, que está escrito assim. Lucas 3, versículo número 21. Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu de forma corpórea de uma pomba. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho amado, meu filho querido, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho muita alegria. Nós temos aqui algo que é interessante. Quando nós lemos a respeito do batismo de Jesus, em Mateus, por exemplo, Mateus apenas diz que Jesus foi para ser batizado. E foi batizado. E quando ele foi batizado, depois do batismo, o céu se abriu e ouvimos, e desceu o Espírito e ouvimos a voz do Pai que disse: Ele é seu filho amado. Entretanto, quando lemos em Lucas capítulo 3, no versículo 21, Lucas faz questão de enfatizar algo que nós não encontramos em outro texto da Escritura, além de Lucas, e Lucas faz isso com muita frequência. O que? Lucas diz: Jesus estava orando. Quando o céu se abriu, Jesus estava orando. Portanto, podemos dizer, como se diz, talvez nos 3 dos 5 grandes acontecimentos de Jesus aqui na Terra, da sua jornada aqui na Terra, em 3 deles Jesus esteve orando. O seu nascimento, o seu batismo, a transfiguração, a sua morte e a sua ressurreição. No batismo, ele está orando. Na transfiguração, ele está orando. E na cruz, ele também está orando. Portanto, Jesus é alguém que claramente começa o ministério público, sua jornada, e o final do seu ministério público, ele está orando. E Lucas faz questão de enfatizar aqui que no batismo, Jesus estava em oração. O capítulo 4 também pode ser um capítulo de Lucas que nos mostra isso, que nos mostra o que é. Obviamente, quando lemos Lucas capítulo 4, em que Jesus vai para o deserto para ser tentado, o Espírito o conduz. Diz a palavra que ele jejuou por 40 dias e 40 noites, sem beber, sem comer. A gente, como pessoas que olham para o que a Bíblia ensina sobre jejum, claramente percebemos que Jesus ali não estava apenas sem comer. Ele jejuou, ele, portanto, orou. Porque oração acompanha, de certa forma, o jejum. Podemos afirmar que ele orou? O texto bíblico não diz, mas podemos inferir a partir da percepção do que seria um jejum. Então, perceba como Jesus aparece publicamente em oração, no batismo, como está aqui em Lucas 3, 21. Jesus vai no deserto e no deserto ele é tentado, e ali mesmo no deserto ele também está fazendo o quê? Ele também está orando. No capítulo 5 de Lucas, quando lemos Lucas capítulo 5, por exemplo, vamos perceber que no capítulo 5, versículos 15 e 16, tem algo muito interessante. Jesus é agora alguém que está fazendo grandes milagres, pregando para muita gente, e Lucas, interessantemente, separa do capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, coisas que Jesus faz que demonstram a sua autoridade. E então, por exemplo, no capítulo 5, ele cura o leproso, ele cura outras enfermidades, ele vai fazer com que a pescaria de Pedro, que seria frustrada, consiga muitos bons resultados, demonstrando o quanto ele era alguém que fez milagres extraordinários, ok? Agora, nos versículos 15 e versículo 16 de Lucas, do capítulo 5, Lucas diz o quê? Lucas registra que havia a fama, a notícia estava percorrendo a respeito de Jesus. E o que vai acontecer? A multidão agora vai procurá-lo, a multidão vai ter com Jesus. E no versículo número 15 de Lucas, Lucas faz questão de dizer que Jesus retirou-se do meio do povo para ir no lugar deserto e ali orava. Olhem como Jesus fez grandes milagres, as pessoas estão procurando por ele, porque querem ouvi-lo,
querem vê-lo fazer milagres, e ele retirava-se do meio da multidão e ia para um lugar secreto, e ali ele estava em oração. Para mostrar sem dúvida o quanto Jesus é alguém que estava envolvido com as multidões, com as massas, entretanto, ele nunca permitiu que as massas roubassem da comunhão com o Pai. Ele retirava-se para orar. Quando lemos Lucas, no capítulo 6, versos 12 e 13, nós vemos Jesus escolhendo os seus discípulos. E é interessante. Quando Jesus vai escolher os seus discípulos, nos versos 12 e 13 de Lucas, o que a gente vai perceber? Que Jesus passa a madrugada toda em oração, antes mesmo de escolher os seus discípulos. E depois dele passar a madrugada toda em oração, é assim então que diz Lucas que ele vai chamar para si 12 apóstolos. Vocês podem ver ali em Lucas 6, dos versos 12 ao verso 13. Diz que naquela ocasião, Jesus subiu ao monte para orar. E ele passou a madrugada toda, a noite toda em oração. Portanto, antes mesmo dele decidir a escolha dos seus 12 discípulos, estava ali o Mestre, o Senhor da vida, o Messias, o Filho de Deus, estava orando. Podemos também dizer a mesma coisa no contexto do capítulo, por exemplo, 9 de Lucas ainda, em que Jesus vai para o monte que nós conhecemos como Monte da Transfiguração, ou então podemos chamar o Monte Tabor. E quando nós lemos esse texto, geralmente nós lemos em Mateus 17, e Mateus apenas diz que Jesus foi para o Monte da Transfiguração, apenas isso. E Mateus diz que Mateus diz que seu rosto transfigurava. Mas Lucas diz algo muito interessante. Lucas faz questão de dizer que, duas coisas. Primeiro, Jesus foi para o Monte Tabor, isso é Lucas capítulo 9, versículos 28 e 29. Jesus foi ao Monte Tabor com a intenção de orar. Olha, o propósito pelo qual Jesus subiu aquele monte era orar. Ele ia para orar. E segundo, quando ele orava, o seu rosto se transfigurava. Olha que interessante. Lucas não menciona apenas o fato de que Jesus foi para o Monte Tabor. Lucas não menciona apenas o fato de que Jesus, o seu rosto se transfigurou. Lucas menciona o fato de que Jesus foi ali com a intenção de orar, e enquanto ele orava, o seu rosto se transfigurou. Isso é interessante. Também podemos encontrar algo no capítulo 11 de Lucas. Lucas 11, alguém pode ver ali também, dos versos 1 ao verso de número 4. Podemos mencionar aqui todo ele, mas vamos apenas nos deter do verso 1 até ali o verso de número 2, mas o grande foco mesmo está no verso 1, que é o que a gente encontra ali. Diz a Escritura, o que diz a Escritura? Diz que o discípulo de Jesus, e aqui é a famosa oração do Pai Nosso, né? Diz que o discípulo de Jesus, um dos seus discípulos, o vendo a orar, pediu a ele que os ensinasse a orar como juntamente com seus discípulos. E aqui nós temos, sem dúvida, a grande forma, o grande modelo do que é discipulado. Os discípulos pediram a Jesus para orar, pediram que Jesus os ensinasse a orar. Eles viam Jesus orar. E aquilo então os contagiou. Isso aqui, sem dúvida, é discipulado. Discipulado é sobre essa vivência mútua entre duas pessoas, que alguém está contagiando o outro a ser e viver aquilo que ele é. O quê? Como discípulo de Cristo. Porque é isso que acaba todo discípulo de Cristo. Fazer dos outros aquilo que eles são. Discípulos de Cristo. E a gente faz discípulo de Cristo a partir do quê? A partir da nossa vida que exala os princípios de Cristo, os ensinos de Cristo, que não são apenas discursados, mas encarnados. Nós passamos a encarnacionar aquilo que Cristo ensinou e nos mandou a guardar. E aqui nós temos o Cristo sendo alguém que está em oração, e os seus discípulos olham para ele e são contagiados e tendem a dizer: ensina-nos a orar. Discipulado é sobre essa vida de gente que caminha junta no Senhor, e então inspiramos uns aos outros a viver como Cristo, a caminhar como Cristo. E aqui é interessante, Lucas faz questão de mencionar aquilo que Mateus não menciona. Mateus não menciona que os discípulos pediram que Jesus ensinasse a orar porque ele estava orando.
E Lucas faz questão de dizer que Jesus estava em oração e os discípulos o viram orar e pediram, ensina-nos a orar. Percebo, essa é a tonalidade de Lucas o tempo todo. Ele está sempre mencionando elementos que os demais não mencionaram da vida de oração de Jesus. Mateus diz que ele foi batizado. Lucas diz, ele estava em oração, aguardando o batismo. Mateus diz que Jesus ensinou os discípulos a orar o Pai Nosso. Lucas diz que ele estava em oração e eles pediram para ele ensinar a orar. Mateus diz que ele subiu ao monte de transfiguração, o Tabor. E Lucas diz, ele subiu com a intenção de orar. E enquanto orava, por quê? Porque Lucas está mostrando o quanto Jesus foi um homem que orou muito, um homem de muita oração. Com isso, eu então estou dizendo que no Evangelho de Lucas, nós vemos o quanto Lucas faz questão de enfatizar a vida de oração do Senhor Jesus. E depois, então, que eles vêm reduzir a orar, o mestre os instrui como deveriam orar. E aqui não é o assunto para hoje. O assunto não é debruçar na oração do Pai Nosso. Mas o texto, podemos continuar. E temos Jesus orando em outro momento. Como, por exemplo, onde, no Getsemane. No Getsemane, Jesus vai ser entregue à prisão e seus discípulos vão vê-lo agora angustiado. Estando angustiado com relação ao que está por acontecer. E o mestre, no capítulo de número 22 de Lucas, vai para esse lugar de oração. E ali, nos versículos 41, 41, ele pede aos discípulos que orem por ele. E também ele mesmo orou. Porém, pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar. Jesus está ali orando num tempo difícil, porque ele percebe que a morte está a chegar, ele percebe que vai morrer, ele sabe que chegar a hora de concluir a missão que ele trouxe à Terra, então ele fala com o Pai. Portanto, é um tempo difícil, é um tempo complicado, é um tempo pesado, é um tempo ali de tensão diante daquilo que se aproximava. O Mestre, o nosso Senhor, estava também em oração. E ali Lucas menciona que ele orou pelo menos umas 3 vezes. 3 vezes Jesus orou, enquanto estava aí orando. Diz a palavra que o cálice não passou, mas os anjos vieram para servi-lo, os anjos o fortaleceram. E também vemos então, no capítulo 23, na sua crucificação, Lucas 23, nós podemos ver aqui o que é. No versículo de número 45 e 46, Lucas faz questão de dizer: então, no versículo de número 42, 43, está escrito assim, 46, está escrito assim. Aí Jesus gritou bem alto, Lucas 23, 46. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Jesus aqui está morrendo e a última coisa que ele faz também é orar. Portanto, quando a gente olha para o ministério público de Jesus, a gente percebe que ele começa em oração, no batismo, ele aparece ali publicamente, de fato, no seu ministério, publicamente como adulto, no batismo, e ele está orando. E depois, quando vemos ele morrer, ele está morrendo orando. Portanto, Jesus é alguém que começa o ministério dele público e termina o ministério dele público em oração. Portanto, podemos dizer, se ele não só orou no começo e no fim, e também vemos aqui elementos em Lucas, ele orando ao longo da sua jornada, podemos sem dúvida dizer, Jesus é alguém que do começo, meio ao fim do seu ministério público é alguém que estava orando. E isso aqui já deveria servir para nós, sem dúvida, como razão de por que devemos orar. Por quê? Porque nós estamos seguindo quem? Nós estamos seguindo os passos de quem? Sem dúvidas, somos seguidores de Cristo. E como seguidores de Cristo, nós estamos seguindo os passos de Jesus. E, portanto, se Jesus orou, então nós devemos orar também. E tendo nele o nosso modelo, tendo nele alguém que de fato temos como nosso modelo de vida,
estando olhando para o Mestre como aquele que quem nós estamos seguindo os seus passos, nós temos naquele que é aquele que é o nosso Mestre, alguém que não viveu sem orar. Que do começo, meio ao fim do seu ministério, nós temos o Mestre em oração. Portanto, discípulo de Cristo precisa ser alguém que uma das marcas da sua vida é a marca da oração. Discípulo de Cristo precisa orar. Orar porque o Mestre orou. Orar porque o Mestre orou. E por que orar porque o Mestre orou? Porque a pergunta é, se Jesus, sendo Jesus, Filho de Deus, Jesus sendo Jesus, o unigênito do Pai, Jesus sendo Jesus, aquele que é Deus Filho, enquanto aqui esteve, orou, quem somos nós para não orarmos? Portanto, se Jesus orou, é porque Ele quer que a gente perceba o quanto é importante orar. Orar é importante porque Jesus orou. Isso é um fato. Portanto, o fato dele orar demonstra o quanto ele está mostrando que é importante orar. Então, não temos para onde correr. Quem segue a Cristo precisa desenvolver uma cultura, uma vida de oração, porque aquele a quem nós seguimos foi um homem de oração. Aquele a quem nós servimos, o Deus Filho é um Deus de oração. Aquele a quem nós estamos imitando foi alguém que, enquanto aqui esteve, orou. E, pelos vistos, não ficou sem orar. Então, aqui também vemos algo interessantíssimo. Duas verdades interessantíssimas com relação à pessoa de Jesus na sua vida de oração. A primeira é o quanto a gente olha para a Escritura e percebe o que é. Que Jesus é alguém muito ocupado. João faz questão de dizer, no capítulo 21 de João, versículos 30 a 31, que Jesus fez tantas outras coisas que, se fosse registrado, Jesus, nosso Senhor, fez, talvez no mundo não teria espaço para tantos livros que seriam registrados daquilo que ele fez, daquela ainda que ele fez. João aqui está usando uma hipérbole, na verdade, para mostrar o quanto Jesus fez muitas coisas que eles não contaram, não escreveram, só escreveram aquilo que é suficiente que está ali. Isso quer dizer o quê? O que temos registrado é muito pouco diante daquilo que ele fez. Entretanto, é pouco, mas é suficiente para sabermos quem ele é, que ele é Deus, que ele é o Salvador, que ele é o Messias, e através dele somos salvos. Mas isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Jesus é alguém que foi muito ocupado. Jesus é alguém que sempre esteve fazendo muitas coisas. Mas é interessante que, mesmo sendo muito ocupado, Jesus é alguém que do começo, meio e fim do seu ministério ele estava em oração. Então aqui eu aprendo com Jesus que oração não é coisa de desocupado. Às vezes a gente busca dizer, eu não oro porque eu sou muito ocupado. Eu não oro porque eu não tenho tempo. Jesus era muito ocupado. Jesus era alguém muito ativo no seu trabalho, na sua missão. Entretanto, é comum nós vemos o homem ocupadíssimo como Jesus estando em oração. Talvez para nos mostrar que a oração não é coisa de gente desocupada. Oração deve fazer parte da nossa ocupação. Aquilo que para nós faz parte da nossa ocupação, prioridade, é importante na nossa vida, uma dessas coisas deveria ser a oração. Portanto, não viva dizendo, eu sou muito ocupado, por isso eu não consigo orar. Eu tinha querido dizer, nós devemos estar tão ocupados demais que não deveremos ficar sem orar. Eu sou tão ocupado que eu não posso ficar sem orar, porque o coração faz parte da minha ocupação. Segundo, Jesus é um homem muito intelectual, muito sábio. E os homens, com muita frequência, ficavam encantados com aquilo que ele falava. Quando lemos, por exemplo, Lucas capítulo 4, nos versículos 15, 16, 17, Jesus vai para a sua região e os homens ficam encantados com aquilo que ele fala, tamanha sabedoria, como fala com tanta sabedoria, como fala com tanta beleza, como fala com autoridade. E quando você olha para a Escritura, você percebe que um homem tão sábio como Jesus é alguém que está em oração. Começa orando, caminha orando e encerra o ministério público em oração. Ele está orando o tempo todo. Portanto, Jesus é um sábio que orava. Jesus é um intelectual que orava. Portanto, não precisamos dissociar a sabedoria, a intelectualidade, a inteligência, a oração.
porque Jesus é alguém muito sábio, muito inteligente, muito conhecedor das coisas, entretanto, alguém de muita oração. Portanto, se você é alguém apegado aos livros, aos estudos, você não precisa dizer, não, eu tenho um prazer em ler, tenho um prazer em estudar, eu sou um intelectual, então eu não oro. Você não foi mais intelectual, mais sábio, mais conhecedor que Jesus. E Jesus orou. Portanto, ele quer nos ensinar que os sábios devem orar. Jesus foi um sábio que orou. Os intelectuais também devem orar. É também fundamental ter essa relação boa entre o saber, o aprender, o conhecer, a inteligência e a oração e a comunhão com o Pai. Portanto, Jesus é um sábio que orava. E a terceira verdade aqui para vos comunicar ainda sobre Jesus é o quanto Jesus era alguém muito bem relacionado socialmente. Jesus estava com muita frequência em festas, em lugares de convívio com pessoas, casamentos, em uma casa que ele convidaram para ir num almoço, num jantar, numa festa, num encontro. Ele estava o tempo todo em ambientes de convívio. Estava na casa de sogra de Pedro, estava lá com Pedro. Jesus está sempre em sua volta pessoas. Tinha sempre à sua volta muitas pessoas. Entretanto, nós vemos esse homem social como Jesus que orava. Portanto, você pode ser alguém muito bem social, não ser um antissocial, não ser alguém que vive no monte, não ser alguém que vive só na montanha, não ser alguém que vive como um ermitão urbano, mas ser alguém muito bem relacionado, alguém que se envolve com as pessoas, que vai para a festa, vai para o casamento, que convive, que caminha com os outros, mas que ora, que tem vida de oração, que se separa, que busca o Senhor. Portanto, ser social não é coisa de quem não ora, ou ser de oração não é ser antipático. Ser de oração não é ser alguém que se faz para tudo. Não, Jesus era alguém social que orava. Portanto, é possível ser um homem de oração e também ser um homem social. Uma mulher de muita oração e um homem de muita sociabilidade. Portanto, não dissocie a oração do ser social. Não dissocie a oração da intelectualidade ou da sabedoria e não dissocie a oração das ocupações. Seja alguém que é ocupado, que é sábio, inteligente, social, mas também alguém que é de oração. Ok? E então, para que eu comece a caminhar para o encerramento, quero aqui pensar com vocês algumas lições possíveis a partir dessa vida de direção do Senhor Jesus. A primeira delas, sem dúvida, em Lucas 3, 21, quando vemos Jesus ali orando, está em oração. E enquanto ele está em oração, nós vemos ele aguardando o batismo. E Lucas 3 é espetacular. Meu Deus, espetacular. Por quê? Porque Jesus vem o batismo depois de já temos vários relatos de João Batista falar coisas sobre ele. Em Mateus 3, João Batista já havia dito, olha, eu estou batizando com água, mas haverá alguém que batizará com o Espírito Santo e com fogo, que é maior do que eu. Eu não sou nem digno de desatar sua sandália, de tratá-lo, eu não sou digno nem de me comportar como servo diante dele. Ele é muito maior do que eu. E então, ele também diz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Cristo vai em João para ser batizado. Diz, não, é o Senhor que deve se batizar, que é batizar, não eu por você. Então, não você por mim. Então, ele falou, vamos cumprir a escritura, vamos cumprir a justiça do Senhor? Ok, ele é batizado. Mas é interessante, Jesus se humilha ao ser batizado por João Batista, Jesus se humilha esperando o povo a ser batizado, depois também vai ser a vez dele. E ele está ali em oração. Aqui, sem dúvida, nós vemos algumas verdades. A partir de Lucas 3, e também em Lucas 5, 15, 16, quando Jesus vai para o lugar secreto e deixa a multidão. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo a respeito do quanto essa vida de gente esvaziada está muito relacionada com orar. Explica melhor. O Filho de Deus, aqui no batismo, ele está se esvaziando. Ele é alguém respeitado, ele é maior que João Batista, ele é maior do que o povo que vai ser batizado. E ele faz o quê? Ele se submete a ser batizado por João Batista. Ele é maior do que o povo e ele espera o povo ser batizado e depois é que ele vai ser batizado. E ele está ainda em oração. Talvez Lucas menciona que ele estava em oração para mostrar que talvez o estar em oração ali
é parte daquilo que ele está fazendo que demonstra alguém que está se esvaziando, se humilhando. E aqui eu aprendo, sem dúvida, o quanto essa vida de alguém que se esvazia de si para viver para Deus, sem dúvida, é possível se a gente estiver vivendo como? Em oração. Porque nesse lugar de oração, nós estamos ali nos esvaziando, pedindo que a nossa vida seja de fato esvaziada e a gente viva, faça aquilo que alegra o Senhor. É por isso, então, que o Pai pode dizer, quando deixa o Espírito, diz, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Portanto, me parece que uma vida esvaziada, dissociada da oração, é muito difícil. Ou talvez poderíamos inverter uma das práticas de alguém que vive esvaziado, sem dúvida, é a oração, é orar. E Jesus, como alguém que está dizendo, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Eu vim aqui para cumprir a missão do meu Pai. A minha vontade é cumprir a missão do meu Pai. Ele se esvazia, sendo batizado por João, se esvazia, aguardando a multidão, e se esvazia ali na oração, orando ao Senhor, orando ao Pai, aguardando o momento dele de ser batizado. Portanto, sem dúvida, Jesus é alguém que nos ensina que a vida de oração está muito relacionada com essa vida de alguém esvaziado, alguém que se esvaziou, alguém que se esvazia, e então orar, ou é talvez uma das características, marcas de alguém que se esvazia, de alguém que se humilha, ou então é um ato de se humilhar, que reforça a nossa humildade diante do nosso Deus. E talvez, por causa disso, é que o Pai pode dizer, este é o meu filho amado que me dá alegria. Por quê? Porque o filho que se esvazia, que vive esvaziado, que vive não mais para sua vontade, mas para satisfazer a glória do Pai, sem dúvida, alegra o Pai. E o Pai pode dizer, esse é meu filho em quem eu tenho prazer. O texto continua, Lucas continua, uma outra lição que podemos aprender com Lucas, Lucas 5, versículos 15 e 16. É o quanto a multidão procura por Jesus, se afasta da multidão, vai para um lugar secreto e ali Jesus está em oração. Meu Deus, aqui a gente vê algo interessantíssimo. Primeiro, o quanto Jesus nunca permitiu que a sua performance pública o roubasse da sua vida privada com o Pai. Jesus é alguém que tinha prazer em servir as pessoas, tinha prazer em curar os enfermos, pregar o evangelho, mas ele nunca permitiu que a sua função ele da sua essência, como filho que tem prazer no seu pai, como filho devoto do pai. Portanto, podemos perceber o quanto Jesus é alguém que fazia muitas coisas, servia muitas pessoas, mas tinha prazer em estar em comunhão com seu pai. Porque Lucas faz questão de dizer, ele curava, libertava, pregava, e a multidão se via em torno dele. Entretanto, ele retirou-se de um lugar secreto e ali orava. Portanto, Jesus é alguém que o fazer nunca roubou dele o ser, essa vivência de alguém como filho de Deus, como filho do Pai, essa comunhão com o seu Pai. Portanto, a missão que Deus me confiou não pode me roubar do Pai que me comissionou. Portanto, se eu tenho um ministério, meu ministério nunca deve me roubar do Pai que me deu o ministério. Portanto, eu preciso aprender a servir, a trabalhar com muita dedicação, mas a amar a Deus também com muita dedicação. Eu preciso não permitir que a missão que Deus me deu me roube, não permitir que as bênçãos de Deus Perdão, queridos, acho que a minha internet oscilou aqui, acho que agora voltei. Então, não permitam que
a vossa vida pública, o vosso ministério público vos roube do Senhor, vos impeça de conseguir estar com o Senhor em comunhão e andar com Ele em relacionamento. Em Jesus nós percebemos o quanto a nossa devoção não está à venda, à negociação, não estamos a negociá-la. Nós nos dedicamos muito para o Senhor, no serviço do Senhor, mas nós também temos tempos com o Senhor. Não permita que o teu ministério público roube você do teu lugar privado com o Senhor, em comunhão com Ele. Terceiro, quando olhamos para Jesus lá em Lucas capítulo 6, na escolha dos seus discípulos, nós vemos Jesus passar a madrugada em oração. E aqui, obviamente, nós vemos aqui duas coisas. Primeiro, a gente vê a dependência do Filho de Deus, que vai tomar uma decisão e ele depende do Pai, ele fala com o Pai até a decisão que ele vai tomar. E segundo, nós vemos o quanto o Filho de Deus está buscando o Pai, talvez não receber por discernimento, mas para a escolha que ele irá fazer, que deveria ser uma boa escolha. Então ele está em oração. Então a oração também nos fala muito a respeito da dependência que nós temos com o Pai. Ali em Lucas 5, 15, 16, nós vemos a devoção, e aqui agora em Lucas 6 nós vemos a dependência de Jesus com o Pai. E para saltar e não me estender mais muito, vou correr lá para o Getsemane. Ele está no Getsemane em tempo difícil e ele ora. Sim, oração também é sobre isso. É também sobre buscarmos ao Senhor em tempos difíceis e demonstramos então a nossa fé e confiança nele. E a confiança nele está em quê? Está em pedirmos que ele nos livre dos possíveis males que podem se aproximar, mas também está essencialmente em podermos dizer, acima de tudo, nos confiamos na tua vontade. Seja feita a tua vontade. Se o cálice não passar, que se cumpra a tua vontade. Então, a oração é esse lugar em que a gente expõe o nosso coração, como faz o mestre, que não finge fortaleza, que não finge que não sente nada, ele sente a dor, ele sente que está chegando a morte, ele está angustiado, ele pede ajuda e ele ora. Portanto, a gente está, como diz Lucas, não, como diz Tiago, está triste, ore. É isso mesmo. Oração também é esse lugar em que eu rasgo meu coração, eu falo como eu estou, em que eu lamento,